como que funciona drogar um camundongo? Pensa assim, ó, existem testes específicos em camundongos que você consegue fazer, que você consegue rastrear comportamentos depressivos dos animais, ansiosos dos animais e mesmo testes de memória. Vou dar um exemplo. Os camundongos, eles têm um reflexo chamado de reflexo tigmotáxico, isto é, eles têm os bigodinhos deles, e eles, as vibriças, né, e eles precisam dessas vibriças para se sentir seguro. Quando essas vibriças estão tocando, seria mais ou menos nossas mãos, assim, quando estão tocando alguma coisa, significa que eles estão mais seguros. Então, normalmente, se você largar agora aqui um camundongo, ele vai sair correndo pro canto. Pra Pra encostar. se ficar. É mais ou menos um ser humano que vai numa festa e E tateia. ele não fica no meio da festa se ele tá com ansioso, um ser humano. Você Sim, vai num rolê, aí você vai sozinho, você tem um pouco de ansiedade social. Você não vai ficar no meio da festa olhando as sim. coisas, você vai ficar no Muito canto. exposto, né? Você vai ficar no cantão lá, olhando meio de canto, sabendo que não tem ninguém atrás, então você Sim. fica mais de costa. Então, quando você dá um ansiolítico, por exemplo, um benzodiazepínico, um medicamento que o humano trata ansiedade, para esse animal ele fica no centro. Que da hora. Ele fica paradinho no Camundongo, centro. da É. hora. Tem um Bora, outro pô. teste, por exemplo, que rastreia comportamento depressivo, que você bota o animal nadar. Então, normalmente o animal vai tentar nadar, correr, sair dali, não tem escapatória, mas ele vai tentar sair dali. O animal que você estressa por muito tempo, e lembrando aqui, estresse é quem me ouviu falar em outros lugares e outros podcasts já sabe disso. Estresse é um dos principais fatores de risco para depressão, estresse crônico, talvez o principal. Pessoas muito estressadas tendem a deprimir com o tempo. Se você estressa muito um camundongo, você bota ele nadar, ele nada pouquinho ali e desiste. A gente chama de desamparo aprendido. Seria mais ou menos um ser humano que está mais deprimido e entra numa situação de risco que ele precisa resolver um problema e ele desiste. Ele fala, eu não vou fazer isso também, foda-se. Que é a depressão. E aí Ah, não vou você levantar pega, da cama pra fazer e aí, isso. exato, e aí você pega esse mesmo animalzinho que está nadando e dá um antidepressivo usado em humanos, ele nada mais. Entendi. Então, assim, Então cara, tem testes que, claro que o animal não tem depressão, mas ele tem um teste indicativo que alguma coisa está semelhante à depressão. E você vai ver o cérebro dele do ponto de vista de tanto neuroquímica, por exemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina, quanto de funcionalidade de umas áreas, as mesmas regiões envolvidas no humano com depressão, analogamente estão subativas ou com mais ou menos neurotransmissores do que a gente vê no camundongo. Então, é muito próximo. Daria para dizer que ele tem um comportamento do tipo depressivo, é o que a gente chama. E tem teste com memória também. Os memórias são os mais. Não é legal. engraçados, Não é legais, porque o pessoal vai curiosos. falar. Ó, pessoal, Pensa assim, Luiz ó. Amel, entenda. Pronto. Pensa Bora. assim, ó. Manda bala. Tem um teste que chama esquiva inibitória, que você bota o animal numa caixinha e você bota uma plataforma em cima. É legal que, pô, a vegana tava aqui esses dias, agora o cara falando de teste com animais, né? Cara, mas aqui teve outro dia judeu e teve palestino. Ó, e Não aí tem problema nenhum. o que que a gente faz, ó? Você bota ele em cima da plataforminha e quando ele descer com as quatro patinhas, você dá um choquezinho nas patinhas deles. Uhum. Calma, é o mesmo choque, seria a intensidade igual a gente toma quando bota a mão no chuveiro para desligar e toma aquele choquezinho. Uhum. Ele não é um choque que machuca, mas é o suficiente para você retirar a sua mão. E ele retira a patinha. Você bota o animalzinho na plataforma, ele desce, você dá o choquinho, meia hora depois você bota ele em cima, cara, ele não desce, porque ele lembra que tomou um choque. Pega esse animalzinho e dá um mês para ele de frutose, xarope de milho rico em frutose, que é o que é usado para adoçar refrigerante, ou da gordura saturada em excesso, que é o que é usado em fast foods, etc. Durante um mês para o animal. Coloca ele na plataforma obeso, bota ele na plataforma, ele desce, dá um choque nele, meia hora depois, memória de curto prazo, ou uma hora, ou um dia depois, memória de longo prazo, ele vai descer de novo. Ele não lembra que tomou choque. Ou seja, a alimentação que ele teve, é até um tópico que a gente ia comentar, a alimentação ruim que ele teve impediu que ele adquirisse uma memória aversiva. Então o animal, no primeiro, o animal saudável desce e toma um choque, você bota, cara, você pode sair, almoçar, voltar, ele vai estar na plataforminha, ele não desce, velho. É engraçado Mas eles. quando você põe uma substância nutritiva, alimentar, não nutritiva, mas alguma Quando coisa. você engorda o animal e você bota ele de novo e ele desce, você dá o choque, um outro animal, ele desce, você dá o choque. E depois você bota ele de novo ali, ele desce de novo. Ele não lembrou que tomou o choque antes. Vamos botar uma conclusão disso. Você está querendo dizer mais ou menos, não você está querendo dizer, a ciência está querendo dizer que existem substâncias que a gente toma no nosso dia a dia que atrapalham o nosso O- Hoje, raciocínio. não, hoje já é muito bem consolidado, Maurício, que dietas
merdas, dietas ruins, tá ligado? Rico em gordura saturada em excesso, rico em açúcar em excesso, prejudica a formação de memória. Inclusive, tem bons artigos indicando que se você tem diabetes, que é uma desregulação do metabolismo da glicose, e também tem artigos que mostram que mesmo você não tendo, mas tendo uma glicemia sanguínea elevada, você aumenta significativamente a chance de desenvolver demência. Hoje, talvez o pessoal, o grande público não saiba, os seus seguidores não sabem, mas no meio da ciência isso é muito, muito difundido há um tempo já na realidade. Sobrepeso, obesidade e problemas de metabolismo, como resistência periférica à ação da insulina, dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeos alto, etc., é um fator de risco gigantesco para desenvolver doença de Alzheimer, doença de Parkinson, depressão, ansiedade. Problemas periféricos afetam demais centralmente.